Olá, povo de Deus, povo santo, povo abençoado, amados amigos, queridos irmãos, que Deus os abençoe. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, que a paz do Senhor seja com você, com a sua casa, com a sua família. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esses vídeos, é importante para o crescimento desse canal, ative o sininho das notificações para que o YouTube te avise quando um vídeo for colocado. Vamos fazer com que esta palavra possa chegar aos demais corações para fortalecimento, para gerar esperança, para gerar graça, para gerar amor àqueles que precisam. Nós estamos dentro do estudo Características dos Filhos de Deus. Este é o segundo vídeo, a parte 2. Características dos Filhos de Deus, parte 2. Na parte 1, no vídeo anterior, nós falamos sobre a primeira característica do servo de Deus, do filho de Deus. Conhece e reconhece que é um pecador. Por isso, ele reconhece o pecado e ele pede perdão a Deus em nome de Jesus, e o sangue de Jesus purifica ele do pecado. João diz que se eu digo que eu não tenho pecado, eu faço Cristo mentiroso e não há verdade nenhuma em mim. Mas quando eu admito que eu tenho falhas, que eu tenho pecados, e então eu vou a Deus com humildade, pedindo perdão por algo que eu fiz que eu não deveria ter feito, e eu entendo que eu não deveria ter feito, então o sangue de Cristo ele me purifica. E aí eu estou, então, limpo e purificado para não cometer este pecado novamente. Inclusive eu falei no vídeo anterior sobre a palhaçada que é feito muitas vezes dentro das igrejas com o nome e com o sangue de Jesus. Que palhaçada é essa, pastor? Eu peco e peço perdão e peco de novo. Eu xingo, peço perdão e xingo de novo. Eu minto, peço perdão e minto de novo. Eu peco sabendo que eu quero pecar e peço perdão achando que Cristo tem que ficar me perdoando a hora que eu quiser por algo que eu sei que é errado e quero fazer. Desculpa, mas não é assim que a coisa funciona. Eu até li um texto que está na carta aos Hebreus, eu quero ler ele de novo para você. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se eu peco, já tendo recebido o conhecimento de que aquilo é errado, o sangue não serve mais. Só vai me restar uma horrível expectação de dor, de fogo, por condenação e juízo. Ou seja, mentir é errado? É. Então, se eu minto sabendo que eu estou mentindo, não adianta eu querer pedir perdão depois para mim. O sangue não vai me purificar. E aí, então, pastor, o que eu faço? Eu tenho que tomar vergonha na minha cara e me converter. E então mudar a minha natureza e deixar Cristo reinar em mim, e então eu ser verdadeiramente um filho de Deus. Pecar, sabendo que eu estou pecado, que eu estou pecando, é fazer Cristo um mentiroso. É fazer Cristo de palhaço, com o perdão devido da palavra. Mas é o que muita gente anda fazendo. É por isso que muita gente anda tirando sarro dos evangélicos, zombando, escarnecendo, porque muitos dão razão pelo seu modo de vida. Mas, pastor, vamos supor que eu tenha xingado, mas eu não queria xingar. Então, esta palavra é para você, querido. Se você fez algo que você sabe que é pecado, se você mentiu, xingou, pegou um troco a mais e naquele momento, por qualquer razão que fosse, não devolveu, mas tem vontade de acertar isso, esta palavra é para você. Peça perdão. E existe perdão nesse caso. Eu sei que xingar é errado. Sim, mas eu não queria xingar. E a situação me levou a um calor extremo, a situação me levou a um estado de nervos extremo, eu fugi do meu controle e eu xinguei. Mas eu não queria xingar. Então eu vou e peço perdão. O sangue de Cristo tem o poder de me purificar. E então eu me comprometo a vigiar, a me subjugar, para que eu não venha cometer de novo esse pecado.
Porque se eu vier cometer de novo e pedir perdão, o sangue vai me purificar, eu vou e peço de novo, aí já virou coisa fácil. É aquela coisa de eu faço, peço desculpa, eu faço, peço desculpa. Não é assim, querido. Amém? Hoje eu quero trabalhar com vocês dentro desse estudo, segunda característica do Filho de Deus. Qual é o texto base que nós estamos usando? Nós estamos usando o texto base de 1 João, capítulo 3. 1 João, lá no final da sua Bíblia, perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Esse é o nosso texto base. Somos chamados de filhos de Deus, o mundo não tem intimidade conosco, os valores do mundo não têm intimidade conosco. Eu falei isso no primeiro vídeo. Não vou repetir para que não fique extenso e exaustivo, né? Tornando-se cansativo, e você então não acompanha até o fim. O primeiro vídeo ele já foi um pouco extenso, quase 30 minutos de vídeo, mas como foi o primeiro vídeo, foi necessário com que ele se estendesse um pouco. É por isso que eu estou dividindo esse estudo em vídeos, em partes, para que ele não se torne tão exaustivo, já que o primeiro vídeo foi um pouco longo, foi praticamente 30 minutos de vídeo, mas houve a necessidade da introdução, da explanação, do porquê somos filhos de Deus e tudo mais. Então você que não viu o primeiro vídeo, gaste um pouco de tempo lá assistindo e se inteirando por completo desse estudo. Novamente quero dizer a você que os comentários estão abertos para que você possa escrever suas dúvidas, suas opiniões e eu possa estar te respondendo com a graça do Senhor. Então esse texto aqui é o nosso texto base. Você que é filho de Deus tem características formadas a partir do caráter de Jesus, de Cristo. Tá? O mundo não nos conhece, não tem intimidade conosco. Esse é o nosso texto base, que a partir daqui nós vamos trabalhar, porque é o texto que nos diz que somos filhos de Deus e por isso agimos diferente do que o mundo age. Segunda característica de um filho de Deus. Baseado nesse versículo aqui, o mundo não tem intimidade conosco. Tá? O mundo não nos conhece. O mundo não tem relação conosco na ética, na moralidade. Olha o que diz, né? Mantenha a sua Bíblia aberta em 1 João, porque esse estudo é todo baseado na primeira carta de João. 1 João, capítulo 2, tá? Ele fala assim: Não ameis o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Segunda característica do Filho de Deus: ele não ama o mundo. Pastor, como não amar o mundo se o mundo tem pecadores e eu tenho que amar os pecadores e pregar para eles? Então deixa eu te explicar uma coisa. Quando a palavra de Deus está dizendo que eu não posso amar o mundo, ela não está se referindo às pessoas do mundo. Ela está se referindo ao sistema de governo do mundo. Governo não é o governo político, é o governo de valores éticos, morais. O mundo é corrompido, tá? O mundo ele é degradado. As pessoas no mundo que andam segundo as influências e padrões do mundo roubam, adulteram, fornicam, mentem, xingam, traem, usam drogas, bebem, caluniam, não tem amor, tem ódio, tem violência, usam drogas. Esses valores que não posso amá-los. Eu não posso me deixar levar por eles. É isso que João está falando. Se eu fosse parafrasear esse versículo aqui e trazer para uma linguagem mais acessível, eu falaria da seguinte forma: não sigam o curso deste mundo com os seus valores. Tá?
E nem o que o mundo te ofereça tem a vontade de ter. Tá? E nem o que o mundo te oferece. O mundo oferece muita coisa, queridos, que atraem os olhos das pessoas, inclusive dentro da igreja. Porque tem muito crente que é seduzido pelo sistema de valores do mundo, tá? Tem muito crente que quando anda na rua, olha a mulher de roupa curta. Tem muito crente que quando está em casa, olha pornografia na internet. Tem muito crente dentro da igreja, dando amém, glória a Deus, e traindo a esposa no motel, com prostituta, com amante. Tem muito crente dentro da igreja envolvida com homossexualismo, com pedofilia, com drogas, com bebedeira. Tem gente que todo domingo não perde um culto, mas todo domingo de manhã não perde uma cervejinha no bar da esquina. Tem muita gente que está dentro da igreja louvando, pregando, dirigindo igreja, mas mente. Querido, isso não é valor de Deus. Não é característica de um cristão, de um servo de Deus, de um filho de Deus. Não é. Eu não posso amar os valores do mundo e nem seguir o curso que o mundo tem para me oferecer. O mundo tem muita resposta sedutora para mim. Por exemplo, entrei numa sinuca de bico, pastor. A única forma que eu estou vendo é dar uma mentira para me sair dessa situação. Não minta não, querido. Não minta. Encara a verdade e encara as consequências do seu erro. Dá a impressão que é fácil falar quando não é conosco. Mas a verdade é essa. Nós precisamos encarar os nossos erros. Paulo, quando escreve Gálatas, capítulo 6, verso 7, ele fala: tudo que o homem planta, ele colhe. Se eu estou colhendo alguma coisa, é porque eu plantei essa coisa. Agora, tem coisas que eu colho sem ter plantado. Tá? Por exemplo, perseguições por amor a Cristo. Na verdade, eu não plantei, mas foi uma adoção da minha postura. Eu me tornei filho de Deus, servo de Cristo, e ando então na justiça e retidão. Vou sofrer perseguição. Essa é a parte boa, segundo a Bíblia. Mas quando eu sofro perseguição ou sofro agravo por aquilo que eu faço de errado, eu estou colhendo algo que eu plantei. Então eu preciso encarar a consequência, tá? Assumir os meus erros, pagar pelos meus erros, se assim for, e não cometê-los mais. Tá? Então eu preciso ter essa postura e entender que mesmo que o mundo me tenha sugestões fáceis para resolver problemas, eu não tenho que me seduzir por elas. Às vezes eu estou com a cabeça tão cheia que as drogas são a melhor solução. A bebida é um subterfúgio. O adultério me faz sair da rotina. Não, querido. Não entre nessa. Você, como filho de Deus, tem uma outra postura e um outro caráter. O mundo não lhe corrompe. Essa é a segunda característica. Não amar os valores do mundo e não usufruir e me entregar a eles. E João continua. Por que ele fala isso? Porque tudo que está nesse mundo aí, passa. Esses valores vão passar. Esses desejos vão passar. Essa soberba da vida vai passar. Mas o amor do Pai não passa. Tá? Aquele que faz a vontade de Deus e permanece no seu amor, permanece para sempre. Como assim permanece para sempre, pastor? Todo mundo morre? Claro que morre. Mas tem a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que está dentro da vontade de Deus, esse permanece para sempre. Porque quando ele passar desta vida aqui, ele vai estar com o Senhor em glória. A Bíblia diz que só há dois caminhos depois da morte. Ou a presença do Senhor ou o inferno. E lá nós vamos passar a eternidade. E a eternidade é muito tempo para se passar no inferno. Você pode até não acreditar nas minhas palavras, mas a Bíblia está dizendo isso. E se a Bíblia está dizendo, e você entende que a Bíblia é a palavra de Deus e tem esse temor, a Bíblia diz que ao morrermos, ou vamos para o Senhor em glória, ou vamos para o inferno, o castigo eterno. E é por isso, então, que como filho de Deus, se eu não ceder ao mundo e permanecer na vontade de Deus, com a minha característica e identidade firme de filho de Deus, eu vou permanecer para sempre, mesmo que eu deixe essa vida, eu estarei com o Senhor em glória.
Tá? Essa é a segunda característica do Filho de Deus. Como é que você entende isso? 1 João capítulo 2, versículo 25, fala assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Tá? É isso que João está falando aqui. Permanece em Deus, permanece em Cristo, porque nele você tem a vida eterna. Tá? Olha comigo aqui, um pouquinho mais para trás, 1 João capítulo 2, versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem o Pai. Você confessa que Cristo veio em carne, que Cristo é o Filho de Deus? Você tem o Pai e tem a vida eterna e é feito Filho de Deus. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você é Filho de Deus, você tem a vida eterna. Tá? Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviram, também permanecereis no Filho e no Pai, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então essa é a segunda característica do Filho de Deus. Não ama os valores do mundo e não segue o seu curso, a sua natureza. Antes, permanece no amor e na presença de Deus em Cristo Jesus, terá a vida eterna. Amém? No primeiro vídeo, a primeira característica do Filho de Deus, ele confessa que tem pecados, confessa o seu pecado a Deus em nome de Jesus e o sangue de Cristo purifica ele de toda impureza, de todo pecado, de toda injustiça. Segunda característica, não ama o mundo e não segue o curso deste mundo, e assim os seus valores corrompidos não entram na sua vida. O mundo, querido, tem muitas luzes coloridas. Não se deixe levar por elas. Que Deus possa abençoar a tua vida através dessa parte 2. Em breve eu vou estar colocando a terceira e a quarta parte e acabando então esse estudo, tá, das características dos filhos de Deus, tá certo? Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu gostaria que você refletisse sobre esse vídeo, refletisse sobre o primeiro vídeo, a parte 1 das características dos filhos de Deus. Refletisse a sua forma de agir, a sua forma de viver, de pensar e de falar. Qual curso você está seguindo? Se você, como filho de Deus, está dentro das características e vontades e desejos do Senhor para a tua vida. Se não, ainda há tempo de retornar a esse barco. E que Deus possa te abençoar grandemente através deste vídeo e desse estudo. Não percam os próximos vídeos. Na descrição deste vídeo aqui eu vou estar colocando o link para a primeira parte deste estudo. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.